Graça e paz, queridos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Existe só um Deus. O texto bíblico está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, do 1 ao 9, e diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que o fizestes na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje te ordeno tu, teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais na terra, que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas, palavra do Senhor. Amados, antes de apresentar os objetivos, deixa eu dizer algo aqui. O primeiro mandamento do Decálogo é muito mais que uma apologia ao monoteísmo. Trata-se da soberania de um Deus que libertou Israel da escravidão do Egito. Temos 3 objetivos para hoje. O primeiro é entender por que Deus não tolera a idolatria. Segundo, é compreender que todo ato idólatra afronta Deus na sua natureza. E terceiro é discernir que tantos que fazem ídolo quanto os que o adoram estão sim sob a ira de Deus. Pois bem, amados, a aula de hoje traz um assunto da mais suprema importância. Deus é um ser único, invisível, mas real. Deus é espírito. E numa cultura, amados, marcado pelo imediatismo, superficialismo e o consumismo, a imagem de Deus, revelada na Bíblia Sagrada, expõe o caminho tortuoso que a humanidade continua a trilhar no mundo contemporâneo, que é a idolatria do supérfluo. Jesus Cristo revelou a plenitude da divindade através do advento do seu nascimento. Deus quis ser reconhecido por meio da humildade, da mansidão e do amor manifestado por seu Filho, apesar de ser Criador dos céus e da terra e apesar também de ser o Deus Todo-Poderoso. Cara, o primeiro mandamento ensina que o Deus de Israel, o Deus revelado por Jesus Cristo, deve ser o único assentado em nosso coração, isto é, na sede dos nossos pensamentos, desejos e vontades. Os seres humanos precisam ouvir o chamado de Deus quanto à verdadeira adoração. Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amados, Deus não precisa se autoafirmar como Deus, porque Ele é Deus. Ele também não depende do ser humano para o que quer que seja, porque Ele dá conta de si mesmo. Apesar de ser autossuficiente, criou o homem para relacionar-se com Ele. Assim foi no princípio da criação, antes
do pecado entrar no mundo. Porém, amados, embora o homem tenha pecado, Deus jamais desistiu daquele ser feito à sua imagem e semelhança. Ao contrário, continuou em busca dele, revelando-se a ele de muitas maneiras ao longo da história, quer pela natureza, quer pelos profetas, quer por intermédio do seu filho, quer pela sua palavra, quer pelo seu espírito e quer pela sua igreja. Então, dada a sua importância e inestimável autoridade, Deus estabelece os termos dessa relação. Uma linha divisória foi posta entre ele e nós, seres humanos. Que linha é essa? Ele é o Criador e nós somos criaturas. Então, estabelecida essa hierarquia, amados, segue-se os outros itens desse contrato, que na verdade é impositivo e por isso é chamado de mandamentos. O primeiro tópico da nossa lição fala que Deus tem crédito, e é verdade. No Egito, os hebreus foram escravizados e por isso viviam humilhados. Porém, o Senhor mandou, ou seja, mudou a sorte do povo escolhido. Deus fez questão de lembrar à nação hebreia o que fizera por ela. O que ele disse? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha que texto maravilhoso. Não foi o sistema que favoreceu os hebreus, não foi Faraó que os permitiu ir, não foi Moisés que os tirou de lá, não. Deus foi claro aqui, ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse versículo é, na verdade, uma explicação de como se estabeleceu o conserto. Estava cumprida a promessa de redenção feita a Abraão. Gênesis 15, amados. 15, 13 e 14. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Vocês vão servi-los, eles vão afligir vocês por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Cara, a libertação de Israel do Egito prefigura a nossa redenção, porque nós éramos prisioneiros do pecado, amados, e Cristo, com mãos fortes, nos libertou. É o que diz João, capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Colossenses 1, versículo 13 e o 14. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ei! É legítimo o senhorio de Deus sobre Jesus Cristo e Ele tem o direito de reinar em nossas vidas. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem está reinando no trono da sua vida? Talvez você seja daquele tipo de pessoa que diz, se te faz feliz não tem problema. Ei, quem é o teu rei? Teu prazer, ele é o teu rei? Agora, para Jesus entrar na sua vida, quem precisa sair? O teu prazer? Pois quem tem que estar assentado no trono da nossa vida é Jesus. Talvez você seja daquele tipo de pessoa que diz, não vou fazer porque não concordo, eu acho que deveria ser de outra maneira. Ei, quem é o teu rei? Sua vontade? Para Jesus entrar,
Quem tem que sair? Sua rebeldia? Ou talvez você seja daquele tipo, né? Maria vai com as outras. Quem é o teu rei? A opinião dos outros? Para Jesus entrar, quem tem que sair, meu irmão? É o que as pessoas pensam? Com certeza, cara, no trono da tua vida tem alguém sentado, seja Deus ou qualquer outra coisa ou pessoa. E você precisa destronar esse rei para que Cristo possa tomar o governo da sua vida. Nunca se esqueça, dentro do reino de Deus, quem manda é Deus. E se não for Deus, você está perdido. Cristo tem o direito de reinar em nossas vidas. É possível também que Jeová tenha prefaciado os mandamentos com essa lembrança. Primeiro, porque ao longo dos 430 anos em que viveram como escravos, né, no Egito, eles tinham pouca compreensão sobre o Senhor e a sua participação na história deles. Tudo o que sabiam sobre Abraão, Isaque, Jacó e José adivinha da tradição oral. Não havia literatura nem culto a Deus no Egito. No texto bíblico, Moisés ele aparece como o primeiro líder dos hebreus. Estes viviam como confuso em meio às crenças pagãs, né, daquele país. Mas o povo da antiga aliança teve grandes amostras do poder do Altíssimo quando 10 pragas assolaram aquela terra. E quando a mão forte do soberano eterno livrou da escravidão, abrindo-lhe o mar vermelho para que eles pudessem passar. Deus deu sinais ao povo para mostrar que estava com ele. A cada sinal manifesto, os hebreus eram beneficiados e os egípcios prejudicados. Com isso, o Senhor queria anunciar que era merecedor de todo o crédito e fidelidade. Nós sabemos perfeitamente que no decorrer, né, da história bíblica, diversas vezes Israel fracassou na sua lealdade aos preceitos de Deus, deixando-se seduzir por crenças pagãs. Por exemplo, no dia do rei Acabe, por influência da sua mulher Jezabel, esse rei oficializou o culto a Baal na nação. Aí nós temos, né, dentro desse primeiro tópico, o desafio de Faraó. Quando Moisés e Arão disseram a Faraó que tinha ordem de Deus para que ele deixasse os hebreus saírem do Egito, ele ficou endemoniado. E ele respondeu a Moisés, ele disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5, versículo 2. Só que ele não sabia, Faraó, irmãos, que a Bíblia adverte: não reis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Aí, diante dessa afronta de Faraó, veio a resposta de Deus. Não havia a menor possibilidade de Faraó ficar sem uma resposta da parte de Deus. E ela veio por meio das 10 pragas. O Senhor as enviou principalmente para desmascarar os falsos deuses daquele país, os quais, né, diga-se por sinal, não puderam fazer nada para extirpá-los. Cara, cada praga confrontava diretamente a ação protetora de um deus dos egípcios. Observe só, lá tinha o deus Ísis, que era a deusa do Nilo, que teve suas águas transformadas em sangue, Êxodo 7. Lá tinha a deusa Rã, a deusa do nascimento, que tinha cara de rã,
foi confrontada com a praga das rãs, Êxodo, versículo 8. Lá tinha o Deus Sete, que era o Deus do deserto, que foi desmascarado por piolhos. Estes causaram tanto incômodo quanto a poeira do ermo levada pelo vento, Êxodo 8. O Atishite, outro deus, simbolizava as moscas, foi desmascarado pelas próprias moscas, Êxodo 8. Actor, a deusa do gado que tinha cabeça de vaca, e Ápice, o deus boi, foram também ridicularizados pelo Senhor, que matou o gado, Êxodo 9. Sekhmet, o deus das doenças, Suno, o deus da peste, não puderam proteger as pessoas das pragas das sarnas que arrebentavam úlcera pelo corpo daquele povo, Êxodo 9. Deus Nut, o deus do céu, Osíris, o deus da agricultura, não puderam proteger a terra da invasão devastadora dos gafanhotos, Êxodo 10. Tinha também Ra, o deus sol, não pôde trazer luz quando o Senhor mandou trevas sobre o Egito, Êxodo 10. E finalmente a morte dos primogênitos desabonou o próprio faraó, que era tido como um Deus protetor das famílias. E aí nós temos o segundo tópico da nossa lição, que fala que Deus estabelece o monoteísmo, irmãos. Ao anunciar o primeiro mandamento, o próprio Deus adverte: não terás outros deuses diante de mim. Veja que a expressão diante de mim mostra a sua intolerância para com qualquer presunção que vise a estabelecer concorrência com ele. E a pergunta é: por que então Deus falaria de outros deuses? Simples. Quando o Senhor, entregou a Moisés as tábuas da lei, a terra estava infestada de crenças em divindades criadas pela imaginação humana. Era também a primeira vez que um código de ética apresenta a existência, ou apresentava a existência de um só Deus. Aí nós temos o outro ponto dentro desse tópico que fala de Deus e deuses. O maior deus do Oriente Próximo chamava-se El. Ele era rei e também era criador de muitos deuses. A própria terra prometida, para onde os hebreus se dirigiam, era devota de vários deuses. Baal, a principal divindade cananeia, cujo significado é Senhor, era um deus agrário, representado pela chuva. Considerado os deus das tempestades, o deus masculino da fertilidade. Baal foi desmascarado na época do profeta Elias. Você lembra disso? Primeiro livro dos Reis 17. Os cananeus também cultuavam a deusa feminina da fertilidade, Aserá e Asterote. Nos cultos a essas divindades havia prostituição e muita orgia. Isso tudo acontecia entre as árvores, nos bosques. O culto ao deus Moloque, que por sua vez exigia o sacrifício no fogo de criança inocente de até 2 anos de idade. Elas pagavam pelas culpas dos homens. Então era em uma terra como essa que os filhos de Abraão se estabeleceram. E Deus, por intermédio do seu povo, queria mudar esse quadro. Por isso, Deus deu-lhes os mandamentos. Aí temos um outro ponto que fala de uma glória exclusiva, irmãos. O Senhor não aceita ser trocado, tampouco admite ser comparado a qualquer outra divindade. Isso porque Ele é o único Deus. Quando os homens oferecem culto a qualquer subproduto da imaginação humana, o Eterno se sente afrontado. Sabe por quê? Porque a sua glória é eterna e absoluta. Ele mesmo diz: eu sou o Senhor,
Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor à imagem de esculturas. Isaías 42. Então, as declarações de Deus a seu próprio respeito ressaltam a sua santidade. Deus é absolutamente separado desse mundo de rituais e crenças religiosas, as quais exaltam outras forças que incidem sobre o homem e a natureza. Aí nós temos o outro ponto dentro desse segundo tópico, que fala de um povo exclusivo. Os hebreus ganharam notoriedade na história da humanidade, pois foi por meio deles, que o Deus Criador revelou-se de modo singular. Todas as nações da terra estavam contaminadas pelas crenças em deuses diversos, mas o Deus único e verdadeiro revelou-se por meio da nação que é chamada de santa. Não é por outra razão Israel é combatida e odiada até os dias de hoje. Se você pegar Êxodo 19, você vai ver isso. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conceito, então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Se você for 1 de Pedro 2,9, também vai ter ali um versículo relacionado a isso. Por ser povo exclusivo e santo, os hebreus foram proibidos por Deus de se misturarem com outros povos. Um hebreu jamais poderia se casar com alguém que não pertencesse à sua etnia. Afinal, a prostituição espiritual começa em um nível afetivo. Ei, meu irmão? Êxodo 34, 15 diz assim: para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os teus deuses, para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se após os seus deuses. Façam também teus filhos se prostituírem após os seus deuses. Olha que coisa. Então veja, no Novo Testamento, irmãos, a mesma exigência permanece. Se você for segundo aos Coríntios, capítulo 6, 14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala das exigências ligadas ao primeiro mandamento. Amados, o mandamento em si, como artigo estatutário, é simples e curto, porém os seus desdobramentos dão-lhe clareza e importância. Dentre eles estão o amor, o temor, a adoração, a confiança e a obediência. O amor. No livro de Deuteronômio, cujo significado é a repetição das leis, há uma declaração que deveria ser repetida em uma devoção diária pelos filhos de Israel, para lembrá-los de que há um Deus somente. 6 de Deuteronômio 4, 6, que é o Shema. Esse Deus único deve ser amado. Essa é a relação de afeto que ele espera ter com o seu povo. Jesus referendou o Shema quando confrontado pelos religiosos fariseus. Mateus 22, versículo 37,
E disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Versículos número 40. Esses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí nós temos o temor. O temor é uma das mais elevadas expressões humanas, podendo ser negativo ou positivo. O livro de Hebreus, fala, na verdade, do temor da morte que leva os homens a se tornarem escravos do diabo, mas há também um temor positivo, o devido a Deus, que implica absolutamente, ou absoluta referência a um ser que tanto pode matar e lançar a alma no inferno, quanto dar vida, Mateus 10. Como desdobramento do primeiro mandamento, há uma exigência ao temor. Agora, pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardardes o mandamento do Senhor, os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Deuteronômio 10. Aí nós temos a adoração. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes, vinde perante ele, adorai na beleza da sua santidade. 1 Crônicas 16, amados. O diabo, ele tentou usurpar a adoração, condição devida, única e exclusivamente ao Senhor do universo. Porém, nada, nem ninguém pode roubar-lhe esta glória. Os seres humanos são propensos, à devoção ligada a algo tangível. Por isso, fabricam ídolos que conferem aquela falsa sensação de uma entidade divina presente. Deus, no entanto, não aceita ser substituído por qualquer imagem. Ele é espírito. Não aceita ser substituído por nada e ninguém. Ele é espírito e quer que os homens conheçam a sua natureza pela fé. Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aí nós temos a confiança. Está implícito no primeiro mandamento que o Senhor é digno de confiança. Quando ele mesmo diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, ele tem o que mostra. Essa é a confiança que nos leva a buscá-lo em oração. Aí tem a obediência. No que tange aos seus preceitos, o Altíssimo é intransigente. A bênção resulta da obediência e a maldição da desobediência. As insígnias desse resultado estão no Monte de Baal, no Monte Gerizim, onde foram proferidas leis, Obedecê-las implica satisfazer as exigências do próprio Senhor. E eu quero concluir a nossa lição, irmão, dizendo o seguinte: dificilmente uma crença politeísta será será coerente em seus valores éticos. As divindades não concordam entre si quanto ao que se pode ou não fazer. O que garante o absolutismo de um padrão ético elevado, capaz de estabelecer uma relação harmoniosa entre o homem e seus semelhantes, é o fato de existir um Deus que é, ao mesmo tempo, onipotente, justo, bom e capaz de se aproximar dos seres que ele mesmo criou, estabelecendo contato com ele na base do amor. Que Deus, irmãos, nos abençoe no nome